Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 267 a 270 da mensagem A Era da Igreja de Filadélfia. O irmão Brana leu a escritura de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Aqui ele está falando, eis que diante de ti pus uma porta aberta. O irmão Brana disse que uma porta aberta significa um tremendo esforço missionário, significa uma difusão do evangelho, uma propagação, uma obra missionária. Paulo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, ele diz o seguinte: ora, quando cheguei a Troas para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor. Paulo chamou de uma porta no Senhor, quando aquela porta do evangelho foi aberta para ele pregar em Troas. E o irmão Brana disse que a porta aberta significa um tremendo esforço missionário. O irmão Brana diz, portanto, podemos ver por comparação das Escrituras que esta porta aberta significava a mais extensa difusão do evangelho que o mundo já viu. Esta porta aberta foi a difusão do evangelho como o mundo nunca viu, que aconteceu na 6ª era da igreja. Na 3ª era da igreja, o irmão Brana diz, houve a porta aberta para a falsa vinha. O irmão Brana diz que Deus opera em séries de 3. Na 3ª era, foi a era que a igreja casou com o Estado. Foi a era que a igreja caiu, que a igreja se prostituiu. O irmão Brana diz que esta 3ª era foi a porta aberta para a falsa igreja, para a falsa vinha. E Deus opera em séries de 3. 3 eras mais tarde, então veio a porta aberta para a verdade. Depois de Pérgamo veio Tiatira, Sardes e então Filadélfia. Então agora era a vez da porta aberta para a verdade. Mas o irmão Brana diz que esta porta aberta não seguiu o padrão do Pentecostes. Em Hebreus capítulo 2, versículos 1 ao 4, descreve esse padrão. Paulo falando, ele diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. E Jesus confirmou esse padrão descrito em Marcos 16, versículos 15 ao 20, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Este era o padrão do Pentecoste, o padrão para a propagação, para a pregação, para a difusão do evangelho. Era que Deus enviaria homens, e eles pregariam a palavra, permaneceriam com a palavra, e os sinais os seguiriam. O irmão Brana disse que esta 6ª era, sim, teve a porta aberta. Foi a mais tremenda era missionária, foi a era onde mais as missões frutificaram do que todas as eras. Porém, esta obra missionária, esta porta aberta, não seguiu o padrão do Pentecostes. Ao invés de saírem pelo mundo,
pregando o evangelho e os sinais o seguindo, eles saíram fundando colégios bíblicos, distribuindo literaturas. Não foi isso que Jesus ordenou que eles fizessem, assim como não foi isto que é ordenado nesse dia para que façam, distribuindo apenas livros do irmão Branham e fazendo com que o povo escute as fitas apenas. Este não é o padrão, não é distribuir literaturas. O irmão Branham diz que isto é muito bom, fundar colégios bíblicos, distribuir literaturas, porém não é este o padrão. Jesus ordenou que eles fossem e pregassem o evangelho. Apocalipse capítulo 10, versículos 8 ao 11, diz que João tomaria o livro, comeria e profetizaria outra vez. João não distribuiria livros, mas ele comeria o livrinho e profetizaria outra vez, seguindo o padrão que Jesus estabeleceu. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Porém, esta era não seguiu esse padrão. Eles saíram fundando escolas e distribuindo literaturas. O irmão Branham diz que ele nunca disse para ir fundando escolas e distribuindo literaturas. Mas ele, aqui em Mateus 10, diz como o reino de Deus deveria ser pregado. E ele os comissionou e instruiu do seguinte modo: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entreis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dais. Este foi o padrão que se iniciou ali em Mateus 10. Quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos e os comissionou, ele disse para irem e pregarem o evangelho, e os sinais os seguiriam. E Jesus ali, ele estava compartilhando do seu próprio ministério, pois foi isso que Jesus fez. Jesus pregou o evangelho do reino de Deus, e os sinais o seguiram. Este ministério, o irmão Branham diz que ele lhes deu, foi realmente o compartilhar do seu próprio ministério com eles, porque diz em Mateus capítulo 9, versículos 35 ao 38, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Ele comissionou os seus discípulos e compartilhou do seu próprio ministério com eles. Isso foi na sua primeira vinda. Na sua segunda vinda, ele veio revelar os selos. Ele manifestou o ministério do Filho do Homem. Os selos foram abertos e ele compartilha desse ministério com sua noiva, porque ela tem que tomar aquele mesmo livro que foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo, comer e profetizar outra vez. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber nosso pastor.